Olá, tudo bem? Hoje nós vamos dar início a mais um projeto aqui. É esse guarda-roupa, um guarda-roupa para uma cama de solteiro. Então a medida do quarto lá já é essa medida mesmo, de 1,90 m. Nós vamos fazer esse guarda-roupa que está com 1,87 m pela altura de 2,40 m. O maleiro ele vai estar com 70 centímetros e a parte de baixo, onde vai pendurar as roupas e as gavetas, vai estar com 1,70 m. Então são 3 gavetas, 2 portas e 4 portas dessa parte daqui. Então essa parte que vai ficar do cabideira vai ficar com 80 centímetros. Então as portas vai ficar proporcional a essas portas aqui, que é 80 centímetros também. E a outra porta ela já vai ficar com a medida de 1,07 m. Então duas bandas de 53,5. A altura aqui vai ficar com 1,70 m, porque essa parte aqui já é a parede do quarto. Então vai ficar somente esse espaço aqui de 1,07 m, que dá para colocar uma cama de 90 centímetros, ou ante maior, e deu uma folgazinha, né? E a profundidade dele vai ficar com 50 centímetros de profundidade. 1,87 m é o tamanho. Ele vai ser um guarda-roupa com a parte branca, as portas brancas, as frentes da gaveta branca, e a lateral dele vai ser louro frejó. Então quem olhar vai ver todo ele louro frejó e somente as portas brancas. Então já vamos começar a fazer esse corte agora dessas peças. Vamos lá então? É isso aí, pessoal. Começar agora os cortes. Já começando regulando a máquina para a gente fazer os cortes da peça. Provavelmente a gente vai usar 2 chapas brancas para fazer esse móveis e uma chapa de cor. Eu estou cortando ela no tamanho um pouco maior para depois a gente passando na medida certinha na outra máquina. Essa máquina é só para a gente não estar pegando peso. Aí eu gosto de cortar nela para depois a gente deixar nas medidas certinhas na outra máquina, que tem o esquadro melhor também. A gente separa tudo certinho. Essa aqui eu já separei para colocar as portas, porque como é porta de abrir, as laterais vai ficar com 70 centímetros. Então o armário vai ficar com 70. E a altura dele eu já separei aquela que já está na medida exata para estar fazendo as laterais do armário. Que eu já estou também trabalhando na parte da regulagem. Precisei substituir a placa por uma de cor, porque uma lateral é branca e a outra é louro frejó. Então, para economizar o material também e não estragar, porque a gente poderia cortar ela de cor ou branca, mas eu preferi cortar de cor. Aqui eu já estou tirando ela na largura de 1,2 m para dar 2 peças, que eu preciso de uma peça para a parte de baixo do maleiro, que vai ser de cor, e uma peça para a lateral, que vai ser de cor, para quando olhar, ver todo de cor, porque dentro vai ser branco. Então, com a parte que vai ficar visível, só vai ser somente a parte de baixo do maleiro e uma lateral, porque as outras partes vai ficar tudo encostado na parede. Então não há necessidade de colocar tudo de cor, que também foi combinado com o cliente também, para ficar assim, mostrando todo de cor, mas dentro branco. Aí a gente abre agora no meio para fazer as 2 peças. Quem olhar o móveis vai ver o móveis louro frejó e somente as portas brancas e as frentes das gavetas. E já fizemos o corte. Agora vamos levar ela para a máquina de baixo para fazer os cortes exatos no tamanho que a gente precisa, para depois em seguida fazer as montagens. Aqui já pediu o Sérgio, que está me ajudando, para ele trazer as peças para a gente deixar no jeito aqui, para quando começar a cortar elas agora já está tudo prontinho na posição certa. Porque o móvel sob medida é assim, a gente está fazendo esse com a medida, mas você pode estar escolhendo a medida que você quer de acordo com o ambiente que você tem. Antes de começar o corte, eu vou te dar uma dica aqui especial. Uma dica extra.
O móveis que a gente vai estar fazendo, tá cortando agora, são essas peças aqui, ó. Uma peça de 1,70, são duas, né? E as peças de 70, as de 1,87, tá um pouquinho tampada aqui, mas vou destampar. 1,87. Aí o que que eu faço? Eu separo em módulo para ficar mais fácil para estar fazendo. Então eu faço um módulo de 1,70 por 50 por 80 centímetros de largura. Aí eu já faço logo as medidas que eu preciso, mais ou menos na correta, para quê? Para ficar mais fácil de estar fazendo o corte das peças e saber também as quantidades de peça que eu vou usar. Aí agora, quando eu bitolo ela nos tamanhos que eu preciso, aí eu vou achar a medida exata na hora que eu começo a montagem. Fica bem mais fácil e rápido para você estar fazendo seu móveis com segurança, sem erro nenhum. E quando começa a cortar, a gente já tem as medidas tudo certinho para estar montando, porque já foi feito separado. Então ele é um módulo que vai ficar assim, pronto, montado, e nessa forma aqui ele vai ficar os módulos. Então você vai fazer 2 módulos separados. Quando chegar na casa do cliente, coloca o primeiro módulo e depois o segundo módulo, e o móvel já fica todo armado, porque só vai apenas colocar uma fita nessa parte aqui, ó, para não ficar vendo. E nessa lateral já vou levar uma régua especial já no tamanho certinho para fazer o fechamento da parede, porque o móveis ele já é praticamente o tamanho da parede, só um pouquinho a menos, que é para entrar com facilidade. Lá a parede é 1,90 m, eu coloquei o móveis com 1,87 m para ficar mais fácil. Então uma dica especial é essa aí. E tem mais outras dicas mais pela frente. Fica com a gente aí até o final do vídeo e você vai se surpreender como que está esse guarda-roupa. Aproveitando, você que não é inscrito no canal, já se inscreva para estar recebendo mais vídeo. É muito importante estar atento às medidas. Agora eu já estou preparando aqui para fazer os cortes exatos. Sempre eu limpo uma parte para depois cortar a outra. Aí nós estamos cortando as partes menores, aquelas que eu falei que seriam as partes com 70 centímetros por 50, que é a altura desse móveis, que é o maleiro, que a gente está cortando as peças agora, vai ficar com 70 centímetros de altura. Então já estou deixando já na largura certa, para depois estar cortando no tamanho. Tá vendo? Eu estou limpando uma partezinha. Aí eu vou limpando elas para depois cortar também no tamanho exato que a gente precisa para o móvel ficar na medida necessária, que é o ambiente que tem lá. Essa lateral aqui vai servir, uma lateral dessa de cor, que eu estava falando antes no vídeo, vai servir para a lateral, onde vai estar mostrando na lateral da cama, que é do guarda-roupa, do módulo do guarda-roupa. E a outra vai ser a base do maleiro, que vai ficar com uma parte branca e a outra parte louro frejó. Quando ele estiver montado, você vai ver que nem parece que tem parte branca nele, somente as portas brancas. Que agora nós já deixamos tudo com a medida exata que a gente precisa. Ele vai ficar com 50 centímetros para fazer as montagens das caixas. Esse vídeo vai ter que ser em 2 partes, porque ficou muito grande. Aí nós estamos fazendo essa parte de corte agora, e depois a parte de montagem, como que ficou ele montado, tanto aqui na marcenaria quanto na casa do cliente. E o interessante também é que eu estou fazendo também as gavetas. Então já vai ter um vídeo explicando qual é as medidas das gavetas, que vai ser incluído com um vídeo que mostra ele já pronto também. Aqui estou deixando já nas medidas certinho, tanto a medida do guarda-roupa, que é a parte de baixo, e a medida do maleiro, que eu fiz em 2 módulos, que eu estava mostrando lá nas medidas, que fica mais fácil para o transporte também. A montagem lá, porque o espaço é muito apertado. E na lateral também você vai ver quando estiver pronto, no outro vídeo, a lateral eu estou fazendo um acabamento para ficar mais fácil a instalação. Então quando você faz um móvel de parede, é muito importante você deixar uma folga e um espaço de acabamento, porque não vai parecer que tem aquela folga das laterais, um cheio que a gente coloca para ficar fácil dos módulos entrar. Porque muitas das vezes as paredes não é na medida exata que a gente precisa.
Aí a gente tem que deixar um pouquinho menor e fazer os acabamentos na lateral para ficar bonito, né? Eu estou finalizando os cortes. Essa é mais uma peça que eu precisava cortar também no tamanho. Porque eu coloquei 2 partes menores e 3 maiores. Essa pequena é que eu vou abrir ela no meio agora para fazer a parte do rodapé e a parte de montagem da base, que vai apoiar o maleiro. Essas 2 peças aí já faz parte da montagem também do móvel, que você vai estar vendo também na hora que você está montando ele. Eu não precisava de uma peça inteira também para o móvel não ficar muito pesado. Essa aqui eu já estou acompanhando a medida certinha de montagem, tanto da base, da lateral, que vai ficar o guarda-roupa, vai ficar o maleiro em cima, que essa é a parte do guarda-roupa, tanto do maleiro também, as peças menores de montagem. Aí já ficando tudo pronto na montagem exata. E essa parte aqui eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para fazer esse rasgo, né? Aí a gente faz um rasgo na própria máquina. A gente passa ela em pé e depois passa ela deitada, já deixando com 1,5 cm. Essa aí já está. Aí agora eu vou passar na lateral para tirar o acabamentozinho, onde vai ficar o fundo, né? Aquele cortezinho que tem de 6 mm por 1 cm. Aí eu uso uma régua em cima da serra, levanto somente o espaço que dá para colocar o fundo. E logo em seguida eu já faço já os cortes nas laterais. Já passa já para ficar com o rasgo. Isso aqui é uma das laterais. Eu passo ela deitada e passo ela em pé também. A regulagem já fica pronta para isso mesmo. A gente já passa já deixando tudo certinho. Aí depois só vim com fundo. Aí já vai sair uma fitinha embaixo que vai dar uns 8 por uns 4 mm. Aquela essa pecinha que soltou aí, ó. Eu vou te mostrar aí como é que vai ficar. Olha aí. Esse rasgozinho aí, de fora a fora, onde o fundo vai pregar para não ficar mostrando. Essa peça que a gente usa por fundo aí já tá bem certinho, 1,5 cm. Aí fica perfeito para estar fazendo os fundos sem ficar mostrando as beiradas, né? Que aí vai mostrar, então não pode ter, tem que ter esse rasgo. É isso aí. Aqui é mais um momento que eu parando para mostrar para vocês como é que eu faço para colocar o fundo, né? O rasgo do fundo. Eu deixo a serra bem baixinha, eu uso um pedaço desse de 6 mm, coloco aqui em cima e deixo mais ou menos aqui certinho, tá vendo? A ponta da serra. Aí ela fica na altura para ficar esse corte que eu estava mostrando na outra peça. Aí quando chega o fundo, é só encostar aqui, ó. Aí ele fica reto e paralelo aqui, ó. Tá vendo o dente? Então essa grossura aqui aí você que vê, pode ser meio centímetro, 4 mm, 5, aí de acordo com a grossura do MDF. Então é dessa forma aqui que a gente faz o rasgo da peça por fundo, né? Para colocar o fundo do guarda-roupa. Então esse é um dos detalhes que eu quero explicar para vocês. Tá vendo aí? Ficou o corte aqui certinho, ó. Como eu não uso uma fresa na turbia para fazer, eu faço na própria circular aqui. Então não tem muita dificuldade para estar fazendo não. Então já estou com as peças tudo aqui cortadas para fazer o guarda-roupa, para montar. Já está tudo no jeito agora, tudo pronto. Para esse vídeo não ficar muito grande, a gente vai prosseguir no próximo vídeo montando o guarda-roupa e instalando também na casa do cliente. Que a gente monta ele aqui na marcenaria, depois que ele está pronto na marcenaria, a gente já desmonta de novo e leva para a casa do cliente para ver como ficou pronto. Então até o próximo vídeo você vai estar aí vendo o móveis completo montado, tanto aqui na marcenaria quanto na casa do cliente. Você que não é inscrito no canal, já se inscreva e deixa aí o seu like para o crescimento desse canal, tá bom? Deus abençoe a cada um de vocês. Amém?